Não mantenhas, não vai para o estudo. Nós estamos mais um viagem para não vir papel de notera. Não vai papel de assunto do Supremo Tribunal de Justiça. Não vai papel de Umaru Sissoko Embalo. Não vai papel de greve nos setores de educação e saúde. E não vai ter dois vídeos. Um vídeo aí de RTP África, de que é papel de assunto de PAIGC. Outro vídeo é de grandes combatentes, defensores de direitos humanos, defensores de interesses do povo de Guiné-Bissau, guintes que Sissoko tenta minimizar, mas que estão a fazer um grande trabalho. E teve encontro ontem com o embaixador de França na Guiné-Bissau, e não vai ter esse vídeo, depois não comenta também um bocadinho, para ver é uma coisa muito importante. Não vai começar assim com o Supremo Tribunal de Justiça. Irmãos, o que não passa com as ditas eleições do Supremo Tribunal de Justiça é preocupante. É preocupante. Para segundo informações de como infelizmente o regime conseguiu comprar manga de juízes, desembargadores e juízes conselheiros, guindes que não vai participar naquilo que se dita eleições, guindes que não vai votar, ok? Guindes que têm poder de voto, direito de voto. No sistema judicial em Guiné-Bissau, e que tudo que era podre, até ali ainda tem guindes que conseguir conservar, ok? E que tudo que se admite na corrupção, mas aos um número grande daqueles que está admirado lá dentro deles, desse sistema, aos está metido nessa história. O valor que está deles é 2,5 milhões. Que valor? Um valor tipo, vai matar bicha. Vai matar bicha. Vai comprar café, né? Café para amanhã. Aquilo aí, valor ainda só para iniciar a conversa. Para além daquilo, paralelamente também, é permitido um outro valor, depois de cumprir, que é acordar com o regime, e ela recebe também carros dupla cabine 0 km. Tudo para poder satisfazer interesses, necessidades de regime, para ajudar o regime a capturar a instituição máxima de justiça. Aos dias mais tristes que um guinense pode viver. Para um país que tem justiça, em irmãos, que país está à beira de abismo. É sério, uma instituição daquela que deve permitido é capturado. Normalmente, país tudo vale que cabale. Tudo maneira que país que presta. Mas ainda, justiça pelo menos um bocadinho e tem que poder funcionar. Mas se o Supremo tomado de assalto aos, de uma maneira que está planeado, irmãos, e que não vai ser fácil para nenhum som de nós. Embora que signifique como não deve desistir, que ela nem pensar. Para a maneira que o país está aos, e desistir que por não passa na nossa cabeça. Mas não está triste aqui na condição uma coisa dessa. E o regime está a fazer de tudo. Ontem não havia
do no máximo de regime, chefe de regime, Umaru Sissoko Embalo, como ele próprio que lembra como tem eleições no Supremo Tribunal de Justiça. Né? Bom, esse aqui que em inglês fala trolling, né? Claro que ele se vê, claro que ele está a acompanhar aqui o processo, claro que nada que está a fazer sem ele se vê, né? Mas aí uma forma que encontra para poder goza que não vida, né? Como ele que se vê, o próprio jornalista que lembra tal como ainda tem eleições no Supremo Tribunal de Justiça. Irmãos, pronto. Este é uma que como para primeiro, não achar como é que faz sentido, não deixar para um outro momento. E goste, não vai para os vídeo de RTP África sobre PAGC para o YouTube. Depois que lá, não volta. Para não vir papia de Umaru Sissoko Embalo. Bem-vindo! O Bureau Político do PAIGC, principal força política guineense, renovou a confiança no líder, Domingos Simões Pereira, contestado por um grupo de militantes. A decisão saiu do encontro do órgão, que também ratificou o acordo alcançado entre as coligações Pai Terra Arranca e API Cabaz Garandi, denominado Acordo de Paris. É o primeiro encontro do Bureau Político do PAIGC este ano, no qual 75 dos 110 membros do órgão estiveram reunidos na tarde de quarta-feira até a última madrugada, tendo, entre outros, aprovado uma moção de confiança política a favor da liderança de Domingos Simões Pereira. Dos 70 presentes, não é? Houve apenas um voto contra essa moção e 3 ou 4, salvo erro, votos de abstenção. Né? Portanto, passou por uma larga maioria, então quer dizer que o Bureau Político renovou, reiterou a sua confiança política à liderança de Domingos Simões Pereira. E quando esses órgãos se reúnem e manifestam a sua confiança política ao líder do PAIGC, não há mais nada a dizer. Atualmente fora do país, Domingos Simões Pereira tem sido contestado por um grupo de dirigentes que exigem, entre vários pontos, a convocação de um congresso extraordinário eletivo, uma pretensão que foi reprovada na reunião com base no parecer negativo do Conselho de Jurisdição do PAIGC. O congresso extraordinário pode reunir-se, qualquer momento pode reunir-se, mas tem que ser, a única condição é que tem que ser o Comitê Central a convocá-lo, né? Ninguém mais, porque nos nossos estatutos está claro que nenhum congresso extraordinário pode eleger órgãos, salvo em caso de haver vacatura. O Bureau Político também ratificou o Acordo de Paris, um entendimento alcançado nos finais de abril na capital francesa entre as coligações Pai Terra Arranca e API Cabaz Garandi. As coligações subscritoras dessa declaração, tanto assumiram compromisso através desse Acordo de Paris em conjugar esforços no sentido de resgatar a democracia, porque estamos a viver numa autêntica ditadura e a ditadura está cada vez mais a aprofundar-se. As eleições gerais presidenciais e legislativas estão marcadas para 23 de novembro e o PAIGC ainda contesta a data. Bom, antes de não vá para Sissoko, não vi leibos que o jornal O Democrata escrevi sobre greve que na decorrer ainda está na decorrer e começa a ontem, dia 15 e na vai até dia 23. O maior centro hospitalar do país, o Hospital Nacional Simão Mendes, está totalmente deserto em termos de circulação de pacientes
e acompanhantes que procuram os seus serviços devido à greve de 7 dias convocada pela Frente Social, que congrega os sindicatos de saúde e educação, com início a partir desta quarta-feira, 15 de maio de 2025, e deverá prolongar-se até ao dia 23 do mês em curso. O Hospital Nacional Simão Mendes está a funcionar apenas com serviços mínimos em cada setor que compõe aquela instituição sanitária de referência e tem atendido apenas aos doentes em estado crítico, como também os pacientes internados no hospital antes do início da paralisação. Os doentes com problemas menos graves que cheguem às instalações não são atendidos pelos técnicos que estão a assegurar os serviços mínimos e, como alternativa, abandonam o centro para procurar outras instituições de saúde, sobretudo clínicas, para que possam ser atendidos. Instado a pronunciar-se sobre a greve decretada pela Frente Social, um dos pacientes aflito e que pediu anonimato apelou ao governo liderado por Rui Duarte Barros para se sentar à mesa com os sindicatos para ultrapassar a greve em curso, porque quem paga as consequências da greve são os vulneráveis que não têm meios econômicos para fazer tratamento nas clínicas privadas que custam muito dinheiro. Defendeu que o governo deve priorizar a saúde enquanto serviço fundamental para a população, dizendo a verdade aos sindicatos sobre a situação real em termos financeiros, cumprir o caderno reivindicativo da classe trabalhadora do setor da saúde e educação. O democrata falou também com uma das enfermeiras que está a trabalhar ao serviço, ou seja, no serviço de urgências, cumprindo o serviço mínimo. Ancha Bonifácio Indequi disse que o número de técnicos que está a assegurar os serviços mínimos no Hospital Nacional Simão Mendes não pode fazer face às necessidades dos doentes que procuram os serviços e muito menos aqueles internados devido à insuficiência de técnicos. O mais grave de tudo isso é que trabalhamos fora do normal. Redobramos esforços para que possamos satisfazer as necessidades dos pacientes e isso poderá, no futuro, criar problemas aos técnicos. Acrescentou que o Executivo deve fazer esforços para chegar a um consenso com os sindicatos e ultrapassar os problemas das greves na saúde e na educação, porque os problemas, ou seja, porque os técnicos que estão a trabalhar não conseguem estar bem psicologicamente quando veem pacientes a sofrerem, sem, no entanto, poder ajudar por causa da greve. Segundo disse, quando voltam para casa, levam muito estresse. Bom, assim que está escrito. Leva muito estresse que depois acabam por contaminar toda a família. Aqui no Hospital Nacional Simão Mendes não temos psicólogos que podem analisar um funcionário quando se depara com problemas de estresse. Trabalhar nessas condições é preocupante e a única maneira é pedir ao governo para negociar com os sindicatos para acabar com a greve. Bom, as notícias longas demais, penso que a mais importante que aquele essencial está dito, e de como a greve está a acontecer, serviço mínimo só que está prestado, população não sofre, não há pera na fim de greve para não poder acompanhar balanço, né, número de gente que sofrem para B10. Infelizmente, neste tipo de situação, botar acaba para ter mortos, e que todo mundo que tem condições, aliás, a maioria não própria que tem condições de ir à clínica para pagar. A maioria de gente está a recorrer a hospitais públicos
porque guineenses que têm condição de ir para clínicas privadas. E esse de situações que nós sempre não chamamos atenção, não está falando de como um país sempre tem que governar para gente que tem responsabilidade, gente que sabe que está falando de governação, gente que sabe que está falando de fazer política, gente que está preparado mentalmente, que na sua cabeça que a corrupção que está lá, gente que está preparado tecnicamente, gente que está preparado, que tem patriotismo na seu sangue, que gente que tem que governar num país. Mas, sobretudo ainda, gente que o povo dá confiança. E nós estamos vivendo nessa situação. O número se socou em valor nesse tipo de situação, sempre está reagir duro, mas ontem, surpreendentemente, e teve uma reação que nem a mim estava na espera. Mas não consegui perceber que é que mandei fazer que tipo de declaração. Porque nós estamos no ano de eleições, se vou lembrar. O número se socou em valor, está a fazer de tudo para criar mais confusão na cabeça de gente em relação a aquilo que eles já chamam de segundo mandato. Ou seja, se só qualquer está entrar em nenhum tipo de escândalo com uns tipos de organizações, uma frente social, para exibir como a consequência daquilo pode ser muito pesado para ela. Como anda, gosta e evita ronca força na conversa contra sindicatos. Se naquele tempos passaram, vou lembrar como aqui está papel. Hoje está um bocadinho mais moderado, e precisa de voto de antes. Logo tem que papel de uma forma muito mais leve, para poder ganhar simpatia, ou tentar ganhar simpatia de elementos que fazem parte daquele movimento. Em relação à situação do PAIGC, e muito interessante, vou permitir já agora para fazer cálculo de 75 guintes, que estavam na mesa, ou seja, na sala, 70 vota a favor de direção do partido e de seu presidente, Domingos Simões Pereira, que ela está a corresponder a 93,3%. Essa maioria qualificada, 93,3%. Isso significa que o Domingos tem ainda PAGC, sob seu controle, direção, ou seja, órgãos de partido ainda, mereci confiança na pessoa de Domingos Simões Pereira, mas esse é o resultado de quê? Esse é o resultado de reformas que conduzido para Domingos Simões Pereira dentro do PAGC. Porque se você nota, tem uma diferença grande na situação do PAGC com aqueles outros partidos. Realmente, se socorre quase dividindo na metade. Na Madem, se socorre tem um número grande de apoiantes. PRS e acontece também quase a mesma coisa. E tem quase metade de PRS que está do lado de Sissoko. Na PAGC, é que chega em 5%. Essa grande diferença entre a situação de PAGC e de outros partidos. Que manda um assalto a PAGC, nunca me se descarta nada. Porque ainda parcindo como a guinda de Sissoko, esta zona para ir confirmando o assalto no Supremo Tribunal de Justiça,
para próximos passos logo para começar a desestabilizar a PAIGC. Mas mesmo assim ainda não acredito como é que não vai ser uma tarefa fácil para eles. De que acabei de falar vós. Domingos Simões Pereira continua com maioria qualificada de dirigentes, militantes, simpatizantes da PAIGC que não apoia. Domingos é ter confiança nele, na sua direção. Mas, como assim, só com nada o que por descarta. É por inventar essas histórias lá, é avançar para que quem está chamando de congresso extraordinário, para depois, é começar a fazer som aqui que está fazendo a modelo 15 com a PRS. Bom, gosto de ver vídeo de Capital FM e vídeo que não retira nessa página na Facebook. E vou ouvir que com a senhora Isabela Almeida papia de encontro que teve com o embaixador. Espaço de concertação das organizações da sociedade civil e Frente Popular, na sequência de uma carta aberta que as duas organizações, as duas plataformas tinham enviado ao presidente Macron com a nossa análise e apreciação da relação entre os dois países no contexto político, social e econômico que nós estamos a atravessar. O encontro foi muito bom e esperamos que venha a ter uma repercussão efetiva em termos de posicionamento da França em relação ao nosso processo político. Foi um encontro que durou 1h30, portanto tivemos toda a latitude para poder dar a nossa visão da sociedade civil perante o processo que estamos a viver e ouvir também, por parte do embaixador, a visão que eles têm e a explicação dos posicionamentos que têm. Recebemos a garantia de que a nossa visão, as nossas preocupações serão transmitidas ao governo francês. Fala-se de uma possível manifestação convocada para o próximo dia 25. Tem conhecimento dessa manifestação? Essa manifestação é da iniciativa conjunta de Terra e Frente Popular. Haverá eventualmente outras organizações que se irão juntar, porque 25 de maio é Dia de África, portanto é uma data simbólica que nós pretendemos comemorar desta forma, além de que no dia 18 de maio, portanto dentro de 3 dias, vai se completar um ano sobre a realização da marcha promovida pela Frente Popular, que teve como resultado o sequestro e espancamento de 93 cidadãos que participaram nessa marcha. Temer, tememos, mas não podemos deixar o medo vencer-nos. A situação não mudou, em alguns casos até se agravou, e então nós nos constituímos como sociedade civil formalizada, somos a voz da população no que diz respeito aos seus direitos, às suas aspirações e aos seus problemas, e temos que assumir as nossas responsabilidades. Os pontos de reivindicação serão os mesmos pontos? Sim, os pontos não mudaram, e neste contexto de preparação das eleições, as preocupações são maiores com
as eleições que vão decorrer, em princípio, amanhã, no Supremo Tribunal de Justiça, com a CNE. Portanto, estamos no momento eleitoral. Não há sinais de mudança para positivo e então não podemos baixar os braços e não podemos deixar de atuar. Sim, a mensagem que nós podemos deixar à população é que realmente nos acompanhe, que adira às nossas iniciativas, porque só todos juntos podemos realmente fazer face a esta situação. Bom, é importante para nós saber tudo que é papel de França na nossa sub-região, na África, na sua totalidade, e no país, que é exceção, no país também, França está intrometida nas questões internas, nos assuntos internos da terra, e está apoiar o regime que é acreditado como e por defender melhor interesses de França. Aos e uma Sissoko Embalo, que é acreditado como e melhor para a França, e França simplesmente está ficha olho na manga de coisas que está acontecendo no país. E não só está ficha olho, que está acabando na ficha olho, suma que abertamente está apoia regime. Mandato de uma Sissoko Embalo que vai fingir que o bem, que se vai entender. Se contra presidente para que eles está apoia, é tirar a declaração de não exigir para eleições tem, mas uma Sissoko Embalo, está eles tudo bem, Bucano nunca é para pedir algum tipo de eleições. E na bata apoia projetos, como aquele de área de educação que apoia, que boia ontem, se só vai fazer lançamento de pedra, para poder passar a imagem de como o regime está a trabalhar, né? Está a fazer esforços grandes para poder virar, para poder mudar a vida de guineense. Então, sociedade civil vai naquele sentido de poder falar a França. Atenção, tem manga de coisas que não acontecem nesse país, coisas terríveis, que vou precisar prestar atenção a ela. Para ver o que é? Porque a voz está a falar de como a voz e democratas, a voz está a defender valores democráticos, está a defender Estado de Direito, né? A voz europeus, que é de valores que a voz está a defender. Então, na Guiné-Bissau, que existe Estado de Direito, e que existe. França livre papel. Na Guiné-Bissau, e que existe democracia, existe ditadura. França livre papel. Então, essa é uma forma também de meter pressão à França para poder, pelo menos, poder papel alguma coisa. Mas, importante é a resposta embaixadores, enfim, da sua que a gente fala eles, acabou preocupado. Não passa as mensagens para o governo francês e não espera de como ainda tem alguma reação dessa parte, ou ainda vai fazer alguma coisa. Tipo, ele embaixador, ele está lá só para representar a França, mas ele não está decidindo nada. Bom, é verdade, está assim, mas não está decidindo nada. Mas, hoje aqui a gente sai de lá, é para um curir ainda. Vai preparar a canção na cabeça boa. Esses assim que está funcionando, esses cantar. Mas, importante, a gente sociedade civil faz esse trabalho, esse papel, aquela que é mais importante. Se a França bem quer reagir já, aquela é outra coisa. E nós chegamos ao fim de mais um vídeo, não pedimos para você subscrever o canal, vou partilhar o vídeo, vou ajudar o canal para crescer, vou permitir guineenses para ter acesso à informação de verdade. Um abraço, que de dignidade e de amizade. Nós estamos juntos.